with full speed going, okay? Replacing organs, artificializing peoples, etc. goes. Okay? That we call bionation. And bionation. Bionation. These human beings now rapidly degenerating. So, in order to cope with degenerations, we make bionation. So, giving pills, giving injections, putting some chemicals in the certain food, certain drink, and giving this, controlling this. Now, it's not an egg, is it? It's a vessel? Is that what you call it? It's a vessel. And I said, okay. Okay, it's a vessel. Yeah. And you were in there for like a couple of hours. I was in it for 3 days. For 3 days, wow. And was it cold in the egg? The vessel? It was temperature controlled. Temperature controlled, okay. Yes. Right. Actually, it was inspired by humanoids, Okay. alien sex humanoid hybrid woman. We will connect wirelessly our neocortex to the cloud. This is with nanobots that Exactly. enter your neocortex. Right. So we have 300 million modules in our neocortex, each of which can recognize a pattern. They're organized in this hierarchy. We create that hierarchy with our own thinking. But it's 300 million. So is that a big number or a little? Well, it was big enough for us to invent language and physics. But it's also limited when you realize how long it takes to read a book or learn a language. We will be able to expand that. It'll be connected to the cloud. The cloud is pure information tech. And when we can connect and expand our neocortex in the cloud, it will expand without limit. As we merge with AI in this way, we will become a hybrid species. We'll still be human, but we'll be enhanced by AI. Our machines are going to continue to shrink in size and gain in power to the point where they are invisible and inside our bodies. As we merge with technology, we will no longer be limited by our biology. We'll be free to live life without limits. If you think about what it is we're trying to do, we've taken information and our understanding of that information and how that information is transmitted in a cell. And we've taken our understanding of medicine and how to make drugs, and we're fusing the two. We think of it as information therapy. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem está falando aqui é a Rosane. Estou manifestando meu pensamento nesse vídeo, então, segundo a Constituição Federal, é vedado o meu anonimato, aí está então meu nome completo na tela. Não vou falar a data de hoje, porque estou gravando esse vídeo em vários dias diferentes. Continuando aqui, esse vídeo é a parte 6, onde eu vou analisar com vocês toda essa situação do novo nascimento espiritual que acontece de pessoas que nascem no reino do anticristo, nascem no reino da besta, escolhem, não é nem na verdade um novo nascimento, né, meus irmãos? Esses filmes dizem que é um novo nascimento. Somente através de Jesus nós podemos nascer novamente. Nós nascemos do Espírito. O Senhor Jesus falou a respeito disso. O diabo está querendo ali fingir para os seguidores dele, enganá-los de que existe um novo nascimento.
Na verdade, o que acontece é um nascimento espiritual, uma morte, né? Uma morte, entre aspas, nascimento no reino da besta, onde essas pessoas elas fazem parte do corpo espiritual da besta. Assim como nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é um corpo espiritual não visto com olhos humanos, composto de todos os nascidos de novo no planeta Terra inteiro. O corpo da besta, da mesma maneira, é composto ali das pessoas que se aliançam com as trevas, criando ali a mistura de sementes. Estão dizendo que o ser humano que recebeu a marca da besta, que se aliança com as trevas, se uniu, teve a sua semente misturada. E isso é mostrado ali nessa série Sweet Home, onde eles mostram claramente que tem ali um princípio de luta, de semente recém-misturada. Você vê que as pessoas primeiro elas ficam metade monstros, metade new humans, metade novos humanos. Só que, meus irmãos, falando espiritualmente aqui, não existe novo humano, a não ser que seja nascido de novo em Jesus Cristo. Isso que o diabo fala ali para os servos dele é mentira, de que eles são new humans, novos humanos. Isso é uma ilusão que ele criou para eles se sentirem superiores. Somente nós podemos nascer de novo em Cristo Jesus. Ele propõe ali nessa série um novo nascimento, new human, um humano melhorado. E é mostrado o mesmo tipo de nascimento, igual eu já falei com vocês, no batismo da cloud, quando a pessoa nasce, se mistura com blockchain, é batizada na cloud, porque o diabo tenta imitar o Senhor em tudo que ele faz. O desejo do diabo é ser Deus. Ele já é falado na Bíblia a respeito disso. Então ele tenta copiar todos os padrões celestiais que existem. E a Bíblia diz que houve um batismo na nuvem quando o povo saiu do Egito. Então, por isso, o diabo trouxe a sua nuvem, a sua versão, para criar um batismo espiritual das trevas na vida dessas pessoas que se envolvem com essas tecnologias. E aqui, falando em tecnologias, eu estou falando de todas as tecnologias relacionadas com computação, nanotecnologia das vacinas, a tecnologia da cloud computing, toda essa parte de nanotecnologia, a interação do ser humano com a máquina. Então esse Neo, essa personagem que é falado ali, não é um nome, o Senhor já falou para mim, e eu já comentei com vocês também em vídeos anteriores, que Neo é um título, de novo, humano. E nessa série, meus irmãos, tem algo que vários artistas aí que não são artistas, são bruxos e bruxas, são pessoas específicas das trevas que fazem rituais. Eles não fazem shows. É chamado de show, mas são rituais. Dentre essas pessoas, a Lady Gaga é uma das principais bruxas aí que fazem rituais satânicos. Ela deu uma entrevista alguns anos atrás falando que ficou 3 dias dentro de um ovo de acrílico. E ela disse que foi ritualístico aquilo ali para simbolizar o nascimento de uma nova humanidade. Então ela entrou no palco, que aquele ovo foi carregado com ela dentro, no seu interior. E eles tiraram ela de dentro daquele ovo somente no palco. Então o ritual se completou ali. E nessa abertura aqui, meus irmãos, cada série, essa temporada que eu vou falar com vocês aqui é a temporada 3. Cada uma dessas séries, Sweet Home, a temporada 1, a temporada 2 e a temporada 3, tem aberturas diferentes. Mas em todas elas é mostrada a íris, o acesso do diabo através dos olhos, porque a besta precisa de olhos de homens. E eu vou falar em outros vídeos com vocês a respeito disso, como isso tem relação com a blockchain, como isso tem relação com o QR Code, com o novo RG, como quando as pessoas vão fazer um novo RG, aquele QR Code que é colocado atrás não é um QR Code qualquer, feito aleatoriamente, ele é a íris da pessoa que é desmembrada, vamos dizer assim, e transformada digitalmente em um QR Code. Vou falar posteriormente com vocês a respeito disso em outros vídeos mais para frente.
Aqui eu quero compartilhar com vocês coisas que o Senhor me mostrou a respeito dessa abertura aqui, e eu vou repetir aqui algumas cenas, né, enquanto eu falo. Vou pausar às vezes aqui alguma coisa ou colocar em câmera lenta porque é bem rápido, né? Eles mostram tudo bem rápido ali. Então começa ali com um ser humano, que como se fosse uma silhueta de um ser humano que na verdade é um macaco que evolui para um ser humano. E ao redor ele tem sangue. E o que o Senhor me falou aqui, meus irmãos, é que isso aí não está significando que os marcados creem que eles vieram do macaco, mas significa que o discernimento espiritual deles sobre terem sido feitos à imagem e semelhança de Deus foi completamente desprezado. São pessoas que não tinham e não querem ter e não estão nem aí em saber o quão importante o quão impactante é nós termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus. O quão importante isso é espiritualmente falando. É o desprezo à primogenitura, né? Que eu já falei com vocês em tantos outros vídeos. Em algum momento, ali eles mostram que essa silhueta tem uma hemorragia, que é uma desordem sanguínea. E nessa série é mostrado isso, que todas as pessoas que estão se tornando esses monstros ali, esse processo de monsterização que eles falam, né? Todas essas pessoas começam a ter hemorragia. Quer dizer o quê? O problema no sangue. O sangue é a vida. O Senhor falou para Caim que a voz do sangue de Abel clamava para ele desde a terra. Então, o nosso sangue ele tem uma voz no reino espiritual. Por isso, nos filmes, Silent Hill, jogos Silent Hill, o Morro do Silêncio, os personagens são mostrados sem boca. Por isso, o Neo Human do Matrix, o personagem, ele é mostrado a partir do momento ali que ele está se envolvendo ali com as trevas. Ele é um homem que não tem mais boca, porque o sangue dele perdeu a voz no reino espiritual. O sangue dele não fala mais nada. E ali essa desordem sanguínea é mostrada nessa série, é mostrada que todas as pessoas que estavam com a semente misturada, elas tiveram hemorragia. A próxima cena ali da abertura, que eu quero analisar com vocês, mostra que é um monte de ichor, né? Que é aquele sangue dos anjos caídos, que eu já conversei com vocês a respeito disso no vídeo Farmaqueia, o trono de Satanás. O ichor, que é aquele sangue preto ali, que se mistura ali, uma gota de sangue humano cai, que é representada por aquela gota vermelha, e aí aparece ali como que se fosse uma forma antiga de um ser de cor branco sofrendo ali alguma alteração, se contorcendo, e aí ele surge no meio do grafeno, surge no meio do ichor. Então ele ali agora se tornou um ser de trevas. E eles mostram, então, ali uma nova anatomia dele sendo formada. Vou falar depois com vocês a respeito disso em outro vídeo, porque tem uma outra série onde que mostra certinho a anatomia interior dessas pessoas que tiveram a semente misturada com a semente de anjos caídos. Uma nova anatomia ali, então, é formada. E aí a próxima cena que aparece é uma cabeça sendo cortada. O que o Senhor me falou a respeito dessa cena aqui, meus irmãos, é que ela mostra a separação completa da pessoa do corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz que Cristo é a cabeça, a nossa cabeça, cabeça do seu próprio corpo. E nós somos membros desse corpo. E ali é mostrado simbolicamente a cabeça sendo cortada, ela cai no chão e se quebra. E ali essas pessoas agora elas não têm mais Cristo como seu cabeça, mas o diabo é o cabeça delas. A partir do momento que acontece aquele corte ali da cabeça, é o corte da autoridade. Porque a cabeça na Bíblia é um sinal de autoridade espiritual. Cristo ele não é mais autoridade espiritual sobre essas pessoas. Elas não são dele. Elas não quiseram ele como cabeça. Então é mostrado que se inicia ali uma nova conexão. Você vê que saem ali uns negócios de dentro daquele corpo, ali um novo corpo espiritual está sendo criado, que é o corpo da besta, que é um membro espiritual do corpo da besta, e novamente você vê
aquele toque das duas mãos ali, igual eu já comentei com vocês nos vídeos anteriores, os dois dedos ali iniciando aquele processo de toque, e no meio deles tem uma nova cabeça ali. Essa é a própria cabeça do sistema da besta. É a cabeça que agora é a autoridade espiritual dessas pessoas. Porque a Bíblia diz que nós nos tornamos servos daquele a quem nós nos apresentamos para servir, obedecer. Essas pessoas obedeceram ordens não bíblicas, obedeceram ordens do inferno, que foram dadas através de instrumentos humanos de iniquidade. Então, isso agora é a autoridade sobre elas. A cabeça da serpente é quem manda nelas. Elas são pessoas que a serpente fala, elas vão lá e obedecem. Seja lá o que for, elas obedecem. Elas não confrontam, elas não lutam. Elas não empenham uma batalha espiritual. Elas são aliançadas. Elas pensam que podem sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. E não pode. Não pode. Nós que somos semente não misturada, nós pisamos na cabeça da serpente, a palavra diz. Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós não nos submetemos à serpente e às orientações que a serpente dá. A serpente aqui nesse caso é representada pela Organização Mundial da Serpente, Organização Mundial da Saúde, que são adoradores de Asclépio, um falso Deus que nós não conhecemos como Deus, nós não reconhecemos como Deus, não aceitamos como Deus. Essas pessoas não. Elas nem se importam em saber, meus irmãos, o que está acontecendo ali por trás. A serpente fala, elas obedecem. Por isso elas estão obedecendo já a uma outra cabeça espiritual, uma outra autoridade. A gente não se submete a eles, porque são um culto que adora um falso Deus. Nós não admitimos outro Deus, somente o Senhor na nossa vida. E no momento que acontece aquele toque ali, meus irmãos, eles mostram que a besta ganha um olho ali, né? Isso aí acontece no reino espiritual. Não é um evento que a gente vê com os olhos físicos. Assim como Jesus falou em João, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim e beber. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Eu e você, a gente não vê rios de água viva fluindo de ninguém, meus irmãos. Isso é algo que acontece no reino espiritual. A mesma coisa acontece no momento que uma pessoa se envolve com a besta. Ela cede os seus olhos espirituais, sua visão espiritual, para que a besta ganhe olhos como de homem. E no decorrer desses vídeos aqui que eu estou fazendo, eu vou continuar falando mais com vocês a respeito disso. E aí nós vemos novamente o símbolo da Mastercard, o símbolo da união de sementes, né, aparecendo ali em cima. Olha ali, aquelas duas esferas, a branca e a preta. E aí uma multidão de pessoas em trevas, dessa cor ali, simbolizando que elas estão em trevas, porque Jesus disse: se porém o teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas. Esse negócio aqui do olho ser mau é um olho que tem, no idioma original, ali no grego, é um olho com foco dividido. A pessoa não consegue olhar somente para Jesus. Ela olha para Jesus e ela olha para a serpente, no caso aqui, né? Para qualquer outra coisa que não seja Jesus. É trevas, porque só existe salvação nele. Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer outra coisa é morte. Qualquer outra coisa é caminho largo. Então, se a pessoa não está olhando para Jesus, ela está automaticamente olhando para as trevas, para o inimigo de Deus. E aí é mostrada uma transformação que ocorre ali envolvendo o olho. Então, a pessoa está oficialmente fazendo parte do pequeno chifre. A pessoa oficialmente cedeu os seus olhos para dar poder à besta. João Batista, ele veio batizando para que Jesus fosse revelado. E a besta, ela vai ganhando os olhos ali. E em algum momento, aquele chifre ganha ali tamanho poder que o anticristo vai ser revelado. A menina ali do olho foi devorada, ela está de frente ali com uma besta, né? Que tem um formato como se fosse de um olho
uma boca que devora olhos, tudo misturado ali. E aí essa boca ela ganha expansão, é mostrada ali ela se enraizando para todos os lados, como se fosse um estabelecimento, como se fosse uma ativação da abominação, da desolação. E aí é mostrado um cenário de mutação corporal e as pessoas todas se encaminhando para a mistura de sementes. E aí é mostrado o cumprimento de Apocalipse, onde diz: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino era cheio de trevas. Eles mordiam suas línguas por causa da dor. Ali está mostrando o reino cheio de trevas. E aqui especificamente, meus irmãos, o Senhor me falou que essas pessoas foram retratadas de branco em meio a um ambiente de trevas, porque elas pensam que são luz e estão na luz. Ali é retratado elas visivelmente confusas, mas elas estão ali vagando em trevas espirituais. E aí a cena final mostra ali um casulo de Neil Human nascendo, um novo humano. E aí ele tem os olhos naquela forma das esferas da Mastercard, que mostram ali, ó, algo se quebrou na esfera branca, no que a pessoa pensava que poderia sustentar diante do Senhor, né? Mas aqui está demonstrando que a luz que tem nelas não é luz de verdade, mas trevas. Porque Jesus falou: se portanto a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? E aqui, meus irmãos, o Senhor me falou que também simboliza o olho como um alvo, uma mira, um objeto ali que o diabo ele tem como um alvo. O olho é como um começo de pacto entre essas pessoas e a serpente. Porque a partir do momento que elas cederam a sua corrente sanguínea para a serpente, elas se aliançaram. Houve uma mistura de sementes. Essa mistura de sementes ela é mostrada também como se fosse a letra, né, a letragem ali do nome da banda Goo Goo Dolls. Só que você vê que um O, ele tá de cor normal, branco, e o outro O tá vermelho. Isso daí foi maciçamente propagado quando houve a pandemia, e eles estavam dizendo que todas as pessoas agora eram cidadãos globais, era usado aquela esfera da cor vermelha em vários shows que foram feitos no mundo para fazer com que as pessoas ficassem em casa, era usada essa mesma esfera vermelha. E essa banda Goo Goo Dolls, eles têm uma música específica chamada Iris. E ele canta ali, eu vou colocar um pedaço aqui para vocês, ele canta dizendo o anseio do diabo, é um anseio, é como se essa música fosse uma expressão do diabo, de que ele tem um anseio em tocar na íris. I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't